O MBL, pelo menos, tem um posicionamento que é típico de um partido dentro da estrutura democrática, de um certo dinamismo de aceitar o jogo político. Aceitar o jogo político. O jogo político dentro das leis da democracia, da realidade democrática, inclusive da conjuntura política, de negociar com os partidos assim sucessivamente. Isso é a política que você condena. Sabe por quê, Nando Moura? Porque no fundo, você saiu do bolsonarismo, mas o bolsonarismo não saiu de você. No fundo, o problema do bolsonarismo é que o bolsonarismo se dispôs contra você. Porque se o bolsonarismo fosse realmente um projeto radical, antipolítico, no sentido de que, olha, não tem que negociar com ninguém, tem que chutar barraca, tudo resolvido na porta, você defenderia, cara. Porque é da sua personalidade autoritária. Eu vejo muito autoritarismo no seu argumento. Muita presunção. Passou a fase do Bolsonaro, o que nós tivemos é o quê? Uma indignação, uma choradeira, ou como já dizia o meu falecido amigo aqui do Pará, o Luiz Fernando Vaz, é a direita mesma. Ou seja, uma turma de pessoas da classe média indignadas. É basicamente isso. E só. Pelo menos, com todos os defeitos que o Mamãe Falei vai ter que prestar no dia do juízo final, ou, sei lá, o Renan dos Santos, sei lá, a Vetoratos e muitos outros, como também o próprio MBL, mas pelo menos existe algo concreto. Não quer dizer, por exemplo, que o MBL não possa mudar. Sim, é um risco que existe. É um risco que no poder o MBL vá sim enfrentar certos dilemas. Pode se corromper? Pode. E aí? Agora, por causa disso, você vai negar que a política existe, aí a tua solução é o aeroporto. Não se preocupe não, você vai na política de outros países e você vai encontrar os mesmos dilemas. Talvez um pouco mais brandos. Brandos entre aspas. Porque pega a política americana, quando, por exemplo, nós temos lobbies políticos que fabricam guerras pra ficar vendendo armas. Você acha que é o que isso? Você acha que isso não é barra pesada também não? Você acha que os grandes lobbies políticos norte-americanos também não são tão barra pesados ou até piores do que os lobbies políticos que batem na porta do Congresso Nacional, batem na porta do escritório do PT ou dos partidos do Centrão? Você acha que é diferente? Você acha que é diferente? Infelizmente, nós vivemos uma realidade política que não é das melhores do ponto de vista moral. E isso não somente no Brasil, mas no mundo todo. É claro que no Brasil existem alguns elementos que diferem das outras realidades políticas. Mas, lamentavelmente, é assim a vida política. E quem quer fazer alguma coisa diferente vai encontrar esses dramas, esses dilemas que você, Nando Moura, não vai encontrar. Porque é muito cômodo pra você ser o julgador do mundo. E julga muito mal, diga-se de passagem. Quer fazer uma crítica? Faça uma crítica séria. Então, meus amigos, sinceramente, eu fico... Eu queria trazer esse ponto do Conde, tá? E não vou nem ficar focado na questão do Nando Moura, que eu vou falar sobre um problema que a direita sempre teve. Uma coisa que eu lembro que o Vila tinha muito no discurso dele. Veja, e outras pessoas MBL, tinham, que era um discurso que ANCAPs também tinham, tá? Que é uma coisa que eu tô muito feliz que o nosso público não tem. Isso aqui é um elogio ao nosso público. E primeiro eu só queria elogiar, esse argumento que ele utilizou foi a melhor articulação que eu vi de alguém a respeito desse tipo de posição como a que o Nando tem. Que realmente é uma posição muito fácil. Tipo, ok, nós moramos aqui, como nós vamos jogar o jogo? Eu não vou fazer uma revolução armada, eu não tenho condições de fazer uma revolução armada. Então nós vamos fazer o quê? Você vai ter que jogar com as regras do jogo, você vai ter que se adaptar às regras do jogo, você vai ter que falar e conviver com pessoas que você não gosta, mas você vai ter que obter as vitórias que você consegue nesses pequenos espaços que você dispõe. E aí você tem que torcer pra você crescer, aumentar seu espaço, e dentro do espaço, primeiro espaço relativo, espécie que um dia seja um espaço majoritário, né? Não digo absoluto, mas espaço majoritário, aí você impor grandes mudanças. E aí você vai ser julgado sobre o que você conseguiu fazer quando você dispôs de poder, né? E tendo todas as ressalvas possíveis. E ele fez, ele não estava ali fazendo um vídeo chapa branca a nosso respeito. O ponto que eu acho que é interessante que ele coloca é: a direita surge como legatária, e tem uma Valete sobre isso, tá? Valete que faz de 2013. É de um pensamento que a classe média tem, e eu quero muito falar sobre isso, que é a do homem indignado. Existe uma coisa que era muito comum nos anos 90, que era assim, uma indignação vazia contra tudo. E lógico, o Brasil é um país muito errado, então você tem todo o direito de estar indignado. Ah, todo mundo é corrupto, o Brasil é cheio de ladrões, pô, nada dá certo, o Brasil é muito confuso, é uma bagunça, nós somos atrasados, é uma esculhambação, tudo é putaria. Sim, assim, o diagnóstico não tá errado, mas parece que existe uma quase profissão de fé em ficar só falando isso, e aí você fica jogando e apontando o dedo pra todo mundo. E a gente sempre teve comentaristas políticos e críticos que se destacavam por fazer apenas isso. Então você tinha um certo tipo de jornalismo que consistia em apontar que o Brasil era uma vergonha e que todo mundo estava errado. E aí se alguma coisa começasse a dar certo, como você vendia uma crítica que basicamente se baseava na ideia de que você ia criticar todo mundo, nada podia dar certo, você tinha que ficar puto com isso. Um maior exemplo, vou dar alguns exemplos. O Vila é um exemplo claro disso, né? O Vila, assim, né? Mas tem coisa que é mais emblemática, e eu não tô falando que é exatamente assim que o Boris Casoy era, mas a frase dele era emblemática, era isto é uma vergonha, do Boris Casoy. No fundo, aquilo encarnava esse sentimento de classe média, de revolta. E a revolta é justa, só que a revolta tem que ser canalizada numa ação, senão você vai ficar revoltado o tempo todo. Em geral, quem fica revoltado o tempo todo é um adolescente. O adolescente é aquela pessoa que meio que toma a primeira red pill e ela descobre, nossa, o mundo tem hierarquias, o mundo é injusto, o mundo não é a casa dos meus pais. E aí ele começa a se rebelar. Só que o que é a maturidade?
Maturidade é entender, beleza, eu entendi, agora eu tenho que lidar com o mundo ao meu redor. Se eu não tenho poder pra transformá-lo, ou eu vou ter que me adaptar, ou eu vou enfrentar, vou tentar alterar, vou me organizar. Aí vai, vamos dizer, de cada ser humano e de cada estratégia de sobrevivência, lidar com o mundo. Vocês entendem isso, né? O que não dá é pra ficar preso na revolta adolescente. Pois bem, esse espírito dessa revolta de classe média, como a classe média nunca teve os espaços de representação, especialmente essa visão mais conservadora de classe média nunca teve, talvez a UDN tenha sido isso ali até os anos 60, né? Tanto que a esquerda chama qualquer coisa de classe média de judenismo até hoje. O tempo passa e quando surge 2013, isso vira um jeito de ser. E aí muita gente, MBL incluso, embarcam nesse espírito e ficam nessa crítica. Então era uma posição pro próprio MBL muito fácil. Pra todo mundo, vem pra rua era assim também. Eu lembro que no impeachment da Dilma, o Vem Pra Rua não queria fazer quase nada. Eles queriam só protestar e defender a Lava Jato. Por quê? Porque a Lava Jato prendia bandidos. E a gente falou, cara, mas pra ter o impeachment, nós precisamos conversar com os políticos. Políticos, bandidos, políticos. Mas não vai ter impeachment, eu quero derrubar o PT. Na época, o MBL já foi criticado, mas demais, porque o MBL queria conversar com os políticos pra fazer passar o impeachment. O Olavo nos cancelou em 2015. Porque a luta popular vai ser dada pros políticos, o MBL vai ser comido pelo PSDB. E é sempre aquilo, né? O PSDB vai levar vantagem. E sim, o PSDB acabou. Se tem uma coisa que acabou na política brasileira foi o PSDB. Mas assim, o PSDB levou grandes vantagens. Grande análise do Olavo de Carvalho, certeiro, né? Pois bem, o que rola? O tempo vai passando, e aí pra você obter vitórias concretas, você tem que abdicar deste pensamento. Então o MBL já começa a abdicar a não defender revolta popular, golpe de Estado, essas porcarias. Ele amadurece quando ele faz o comitê do impeachment e vai fazer o impeachment junto com os parlamentares. Ele amadurece quando é contra as 10 medidas, o Riso vai lembrar. Houve as 10 medidas contra a corrupção, Sim. que era um projeto autoritário do Ministério Público tocado por um maluco como o Dallagnol, que estava sedento de poder. As 10 medidas contra a corrupção eram ruins. O Ministério Público ia ter poder hoje pra fazer, sabe o quê? Pra perseguir todos nós. Porque hoje você pega o Ministério Público, tem gente de esquerda fazendo perseguição à esquerda também. Então você tá aumentando, e a gente foi contra, apanhamos. E aí o MBL foi sendo criticado, desde a época do impeachment, por ser vendido. E veja só curioso, Riso, porque nós somos o grupo que mais fala do Centrão. Diziam que nós éramos do Centrão. Por quê? Porque como a base do discurso da direita era essa indignação adolescente, o bolsonarismo comprou, né? Vamos destruir tudo. E o MBL surge disso. E também foi por muito tempo infantil no argumento. Conforme a gente era de um lado infantil e de outro tentava ser maduro, a gente passava sinais contraditórios para as pessoas. E ao passar sinais contraditórios, a gente apanhava. Então a gente foi considerado o sujinho. O tempo passa, o MBL vai e aponta, o Bolsonaro não presta. Foi um ato de maturidade também, porque a gente podia só surfar, porque o argumento bolsonarista sempre foi assim, o Bolsonaro tá tocando uma revolução, ele tá contra o sistema. A gente foi o primeiro a fazer isso. Primeiro grupo sério mesmo a apontar, e a gente já chegou apontando, assim, onde doía. A gente falou, o Bolsonaro quer um golpe. A gente briga com o bolsonarismo no começo do mandato do Bolsonaro em 2019, falando que ele queria um golpe e a gente acertou. Ponto a gente acertou em 2019. Se olhar com carinho, a gente acertou em 2015. Porque quando tinha aquelas primeiras manifestações de Olavo, já veio com a papo de intervenção militar e queria montar comitê com isso, a gente falou, não, essa turma tá querendo ir por aqui, a gente não quer. E você foi pegar a turma do Olavo junto com a turma do Bolsonaro, é a galera que ganha as eleições lá em 2018. Eis o ponto. Nós temos que ter um projeto de poder para mudar o Brasil. Você só vai mudar o Brasil se você tem poder. Não há possibilidade de mudar o Brasil sem ter poder. Essa possibilidade não existe, galera. Você não vai conseguir mudar o seu país se você não tiver poder nas suas mãos. É um negócio um tanto quanto óbvio. Então você vai ter que escalar a estrutura de poder dentro da democracia para alterar. Essa é a principal hipótese. Há hipóteses alternativas? Você pode, por exemplo, tentar fazer uma espécie de uma rebelião popular à la Mahatma Gandhi sem violência. Sim, ele fez isso. Né? As pessoas paravam de trabalhar, ele foi parando a sociedade indiana a ponto do modelo de exploração que a Inglaterra tinha com a Índia naquela época não fazer mais sentido. E aí ele conseguia a libertação da Índia à época. Esse é um modelo. Vocês acham que isso vai acontecer? Não me parece muito provável. Um terceiro modelo que a gente poderia pensar era uma revolução armada. As esquerdas tentaram no Brasil uma revolução armada. O quarto seria o quê? Um isolação. Vamos fugir para as florestas, vamos nos isolar do mundo, vamos fugir da política, vamos aguardar. O quinto seria, sei lá, vamos rezar.
vamos rezar para que o apocalipse chegue ou que Deus interceda. Me parece que, assim, eu dei a opção 1, é a opção política, 2 é a opção de uma resistência pacífica lá, Mahatma Gandhi, 3, uma guerra armada, 4, fugir pro campo e 5, rezar apenas. Digite qual das opções você concorda. Pra gente é um tanto quanto óbvio que a opção política é a mais efetiva e a que mais consegue entregar resultados. Tanto que a gente foi pra opção política. E aí você começa a se deparar com os dilemas. O fundão é um desses dilemas. Mas a gente já teve outros dilemas ao longo do processo. Converso ou não converso com Beltrano? Aparece na foto ou não aparece com o Cicrano? Chama pro caminhão de som Beltrano. Entendeu? Então você tem que escolher. Você vai tomando decisões ao longo do caminho, você vai tomando decisões ao longo do processo e a vida vai te conduzir. Entendeu? E aí, esse é o ponto que eu acho que é importante falar. Você não pode ser conduzido, aí sim, por desejos personalistas, patrimonialistas, o desejo de mamar, o desejo de se tornar mais o desejo do poder pelo poder, o desejo de enganar em prol do projeto de poder. Não. Você tem que ter um projeto que em si é de poder, porque todo projeto na política é de poder, tá? Mas o projeto precisa ser, no fim, virtuoso e profundamente arraigado não só no discurso, mas na ação. Então, o projeto, aquilo que você quer, ele não tem que estar representado apenas nos seus discursos, porque isso todo mundo faz. Ele tem que estar vivo na tua ação. Então você tem que ver a ação, ver aquilo que você acredita, que a gente fala aqui, ou você vê nos vídeos, ele tem que estar presente no projeto do Kim. Ele tem que estar presente no soco que o Faustino tomou ontem. Ele tem que estar presente no artigo que o Orlando escreve. Ele tem que estar presente numa articulação que o Russo está fazendo na Câmara de Pouso Alegre. Ele tem que estar presente no projeto de lei protocolado pelo Bétega. As ações nossas têm que refletir isso. A gente tem que ser julgado pelas nossas ações. Porém, sempre entendendo, tá? Que nós teremos que tomar decisões que são decisões do jogo. Isso se a gente acreditar na opção política. Eu vi muitas pessoas colocando a opção 5, rezar. Beleza, reza daí, mas alguém vai ter que trabalhar aqui. Sim, Deus vai ter que interceder através de alguém na sua reza, entendeu? Você quer só rezar? Beleza, assim, pode ser que, sei lá, Jesus Cristo retorne aqui, vamos resolver o Brasil. Não me parece uma hipótese, assim, muito provável, né? Então, talvez, como muitas pessoas fazem, você imagina que ele vai interceder através de alguém. Então, alguém vai ter que atuar, meu amigo. O ponto é, alguém vai ter que atuar e alguém vai ter que defender as ideias certas. E essa é a opção política. E se você for honesto dentro da opção política, se você não for ladrão, se você defender as suas ideias, se você tiver accountability, se explicar porque você tomou a posição A, B ou C, e você tá de cara lavada, como isso nós fazemos muito bem, todos os dias, em todas as redes sociais, explicando as nossas posições e defendendo elas e lutando por elas, com os defeitos e falhas que nós teremos, com as traições que nós tivemos no caminho, dificilmente você vai ter algo melhor. E nós estamos tentando sempre ser melhor. Então, a crítica que a gente encontra, né? E ela não é só do Nando Moura, porque essa crítica ela acontece dentro da própria militância e dentro do próprio MBL. Nós fomos assim por muito tempo, tá? E esse não é um problema específico desse cara, mas assim, é um problema de dentro da direita. Nós temos que abandonar certa mentalidade imobilista e nós temos que entender assim, que se você não se assumir como um projeto de poder e não se comportar como alguém que vai ascender a posições de poder, alguém o fará no seu lugar. E alguém, em geral, muito ausente de escrúpulos. Então, se eu for pegar os presidentes de todos os partidos do Centrão, se eu for pegar os projetos de esquerda, se eu for pegar o projeto do bolsonarismo, eu vou pegar a audácia dos sindicatos, todos os sindicatos, a audácia dos militares, todas as pessoas ocupam posições de poder, eletivas ou não, e decidem o destino da sua vida. E, né, você não discute nada com elas. Você não espera a perfeição delas. Você espera a oposição delas. Só que você não vai enfrentar elas só bradando contra o Brasil. Não vai, entendeu? Então, essa reflexão do Conde é uma reflexão boa, porque eu sei que mesmo vocês nos comentários, muitos de vocês que assistem a live, às vezes pensam assim, né? Que é a crítica política pela crítica política. E aí a derivada disso é um discurso que é totalmente antipolítica, tipo, que você pode fazer assim, se você usou tal recurso público, então deixa de existir. Então por que a Amanda, se ela ganhar, quer dizer, ela ganhou a eleição, né? Ela não pode receber salário. Por quem recebe um salário,
Não deveria receber um salário, então, porque ele tá mamando dinheiro público. É um mamador de dinheiro público, ele não pode receber o salário, ele não pode ter um chefe de gabinete, ele não pode receber salário. Ele foi lá pra mamar, certo? Se um projeto dele tem um determinado custo público, o projeto que ele passa, pô, mas isso não dá. Se uma pessoa for ser prefeito e for gastar o dinheiro aqui ou ali, não dá. Esse discurso é imobilizante. A gente não pode ficar preso no discurso imobilizante, porque se a gente for levar ele ao extremo, você não pode participar da vida pública, ou você vai abolir o Estado, eu não sei, cara, entendeu? Os ANCAPs tinham muito esse discurso, e hoje a principal expoente dos ANCAPs é um cara que vai pegar um cargo comissionado na Câmara dos Vereadores de São Paulo e diz que vai derrubar o sistema fazendo isso. O que é em si, vamos dizer, bem bizarro, porque ele não vai derrubar nada, ele mora com a mãe dele. Então, a direita, em nome de um projeto que chegue ao poder e mude a nossa vida, ela precisa mudar este enfoque. Vou meter um marçal, é um mindset que nós precisamos mudar. E o MBL, inclusive, precisa mudar. O professor Ricardo, ele foi muito feliz em ficar apontando, vocês estão sendo meio infantis com esse negócio do fundão. Porque não dá, eu entendo o discurso do Arthur da espada contra o canhão, mas assim, no fim do dia ainda é uma espada de um lado e ainda é um canhão do outro, entendeu? E assim, a história, ela é bem clara em nos demonstrar que, vamos dizer, o uso de certa tecnologia militar inovadora e superior, ele se impõe sobre tecnologias inferiores, né? Canhões vencem espadas no fim do dia. E eu sei que o discurso do Arthur era muito legal, era muito heróico, mas o Arthur não ganhou do canhão do Bruno Covas, ele não ganhou do canhão do Boulos. Ele ganhou do canhão da Joyce. Assim, a Joyce estava bem em fim de carreira ali já, né? Então, se olhar o discurso do Arthur, estava errado à época. E nós estávamos errados. Mas nós tínhamos uma crença, porque a gente ainda era imbuído de uma visão meio infantil do período do impeachment, do tipo, o povo vai despertar e ele vai sair da loucura do bolsonarismo do PT e ele vai ajudar as bandas. O povo não vai fazer isso. O povo não vai fazer isso. Tá? E assim, eu fui muito besta nesse período. Eu ainda sou meio bobão, muita coisa, mas eu fui muito besta nisso, porque eu acreditava nessas coisas. Eu tomava um certo susto. Eu lembro que em 2017, né, pra mim é uma coisa muito clara. Quando o Frota tentou roubar a marca do MBL, ele foi bem claro, eu vou roubar a marca do MBL e vou dar pro Bolsonaro. E aí saiu uma matéria da Mônica Bergman com o Bolsonaro falando, eu aceito, só não aceito, sei lá, beijo na boca. Pô, mas isso é um absurdo, o cara tá cometendo um crime. Tanto que ele foi condenado por isso, né? Tem que pagar a indenização, mas ele pediu falência pessoal, né? Aliás, ele ganhou um cargo de vereador, a gente tem que penhorar o salário dele, né? Bem lembrado, vou falar pros advogados, precisa penhorar o salário do Frota. Mas, pois bem, na época, quando a gente foi falar disso no então novíssimo MBL News, o Riso vai lembrar, em 2017 começou o MBL News. Sim, opa. O público falou o seguinte, parem de brigar, parem de picuinhas, dividam a marca, usem todos, a marca é do Brasil. Eu falei, a gente foi a pé até Brasília, a gente lutou pelo impeachment da Dilma, a gente deu o resultado, o Rodney já era vereador, estava sendo um bom vereador à época, sabe, a gente não tinha nada que desabonasse a nossa atuação, e o público que nos acompanhava falou o seguinte, doem a marca pro Frota e compartilhem, tá? É do Brasil a marca MBL. Ali, eu devia ter me tocado, gente, assim, o brasileiro é ingovernável, se eu for ficar ouvindo a opinião das pessoas que nos seguem o tempo todo, eu caio no buraco amanhã. Eu pulo, amanhã acabou. Porque assim, a marca MBL estava com Frota, eles estariam com Frota, com Jacaré de Tanga, seria uma marca barbante, e a gente não teria cumprido nenhum papel histórico que a gente tinha que cumprir. Porque na cabeça das pessoas é, unam-se! Param de picuinha, unam-se com Frota. Aqui, ó, né? Então, eu não esqueço isso, tá? Essa matéria, né? Eu não esqueço isso e eu nunca vou esquecer isso. Assim como várias vezes, né? O público achava, por exemplo, que eu tinha que sair do MBL. Não, quem estraga o MBL é o Renan. Essas pessoas achavam que tinham pessoas... Era uma época que tinha muitos bolsonaristas no MBL. E o Renan era o cara que expulsava eles pra não deixar tomarem o MBL. Não, que até é bom, mas aquele não presta. Então, assim, eu olho hoje, né? Não quero me achar, mas eu tenho muitas entregas em nome do MBL. E não era a decisão mais esperta. Então, eu sempre coloco Vox Populi, não é Vox Day.
tá? E definitivamente a gente deveria ter percebido isso antes e ter sido mais duro com relação a essa ideia que a gente tinha de que as massas iam tocar uma libertação, porque as pessoas não estavam despertando. Né? O impeachment da Dilma, as pessoas estavam falando, nós não temos bandido de estimação. 5 anos depois, as pessoas estavam numa manifestação cantando Imbrochável com o Bolsonaro. Cara, elas tinham bandido de estimação. Elas só queriam idolatrar alguém igual o PT idolatrava. E ali você vai ajustando a cabeça, né? Faltou... e não dá nem pra falar que faltou leitura. A gente lia Eric Hoffer, lia sobre movimentos de massa, mas tinha uma coisa meio quase estudantil, quase boba na gente, né? A gente precisava deixar de ser bobo. Eu acho que a gente foi perdendo as porradas que foram vindo, as traições, as operações policiais, a perseguição da imprensa, a cassação do Arthur. Foram socos, para de ser moleque, larga de ser otário, cala a boca. Essa última foi esse ano, o Kim não sendo candidato. Você fala, beleza, cara, vambora.